168. Reliazwit capítulo 1123. Caixões subterrâneos. Autor: Hermo. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não se esqueça de conferir o site. Rex, que estava esperando na entrada, estendeu 2 dedos e apontou para a própria cabeça e depois para a boca da caverna. Simbad fez um sinal para ele, indicando que tudo estava bem da parte dele. Rex assentiu com a cabeça em sinal de aprovação, virou-se e entrou na caverna. Simbad olhou para cima e viu as mangueiras de mergulho suspensas acima dele. Nos últimos 3 dias, ele não só havia aprendido o funcionamento básico do traje de mergulho, como também gestos e técnicas de mergulho. Era extremamente importante monitorar essas 2 mangueiras, e era por isso que o resgate exigia 2 pessoas. Como dispositivo para fornecer oxigênio, a mangueira era conectada a uma bomba de ar movida a vapor, que circulava o ar constantemente dentro do capacete. Se uma das mangueiras se rompesse ou entupisse, as consequências seriam fatais. Portanto, ele precisava ser extremamente cuidadoso ao mudar de direção ou ao passar por áreas estreitas e perigosas. Ao perceber que nada se projetava do teto da caverna, Simbad atirou-se na escuridão. O som das ondas espumantes foi instantaneamente abafado. Ele conseguia ouvir o chiado das válvulas de ar e as batidas fortes do próprio coração. Após percorrer cerca de 10 metros, a escuridão ao seu redor tornou-se mais densa. Simbad só conseguiu distinguir o contorno indistinto de um Rex movendo-se lentamente à sua frente enquanto mergulhava naquele abismo. Nesse instante, o terreno sob seus pés se elevou repentinamente e o caminho começou a subir. Em menos de 7 minutos, Simbad viu o mar novamente. Desta vez, porém, a água não brilhava com reflexos dourados, mas ondulava suavemente. Ele seguiu Rex para fora da água, prendendo a respiração. Uma enorme caverna surgiu diante de ambos, a maior parte dela silhuetada contra a escuridão, com apenas uma pequena parte na cúpula iluminada por uma luz azul fantasmagórica que refletia nos brilhos da superfície da água do mar. Essa caverna tinha alguma ligação com o mundo exterior? Simbad se içou até o barranco. Ele estava prestes a tirar o capacete quando Rex o impediu. O mercador dos fiordes tirou de sua sacola uma lamparina de óleo à prova d'água. Depois de observar a lâmpada acesa por um tempo, tirou o capacete e disse: "Ah, parece que este lugar não está completamente isolado do mundo exterior." "Tem vento?" disse Simbad surpreso, sentindo um arrepio percorrer suas bochechas enquanto tirava o capacete. "Sim. Pode haver outras saídas", respondeu Rex, esperançoso. "Nesse caso, temos uma chance maior de encontrar tesouros aqui. Estamos com muita sorte." Simbad se preocupava mais com a segurança do que com tesouros. Ele não esperava encontrar uma caverna sob o deserto, pois a rocha ali era fina demais para formar uma caverna tão gigantesca. Afinal, aquilo estava a apenas 20 metros abaixo da água, e ele também temia que a cúpula desabasse. Simbad decidiu relatar a Gracastle o que havia encontrado depois de sair dali. Embora fosse um pouco injusta com a Sociedade das Obras Maravilhosas, ele precisava garantir que a caverna não representasse nenhum risco potencial à segurança do porto festivo acima dela. "O vento parece vir daquela direção", disse Rex, colocando o capacete ao lado do lago e erguendo a lamparina a óleo. "Vamos dar uma olhada." Simbad sacou sua faca e o seguiu lentamente. À medida que aprofundavam a exploração, Simbad descobriu que a caverna se tornava ainda mais bizarra. À medida que avançavam, a terra começava a aparecer, e a grama gradualmente substituía o musgo conforme se organizavam, dando a Simbad a ilusão de que estava passeando no oásis do riacho prateado. "Inacreditável. Há plantas verdes aqui", comentou Rex, surpreso. "Pensei que só crescessem cogumelos e musgo por aqui." "Talvez devêssemos voltar", disse Simbad, hesitante. "Eu sinto que este lugar..." Ele parou abruptamente. "Sente o que aqui?" Sem ter ouvido resposta de Simbad, Rex se virou e perguntou: "Ei, o que você está olhando?" "Uau, uma flor." Simbad sentiu o peito apertar. Ao lado dele havia uma linda florzinha com pétalas lilás pastel e folhas frágeis e delicadas. "Esta é a flor da providência. É muito raro." "Não. Elas costumavam estar por toda parte", disse Simbad em voz baixa. "Eu nunca vi uma antes, mas ouvi falar da lenda do emissário dos 3 deuses. Dizem que esse tipo de flor é litorânea. Como uma esplêndida fita roxa, elas costumavam ser as flores mais belas da região mais meridional." "Havia flores no deserto?" perguntou Rex,
surpreso. Aqui não era um deserto antigamente. Esta terra costumava ser coberta de árvores, prados e rios, explicou Simbadi, balançando a cabeça. No entanto, após a partida do emissário dos três deuses, este lugar gradualmente se transformou em um deserto. Mas esse não é o meu ponto. O que quero dizer é que existe uma descrição detalhada da flor da providência em nossa documentação. Uma vez que essas flores se estabelecem em uma área, elas nunca mais crescem em outro lugar. É por isso que você não as vê no oásis. Elas já deveriam estar extintas. Entendo, murmurou Rex, estalando a língua. Talvez a desertificação não tenha chegado a esta caverna subaquática, por isso a flor da providência sobrevive. Será mesmo? Pensou Simbadi, ficando ainda mais confuso. Por algum motivo, ele tinha a forte impressão de que aquela caverna costumava ser um oásis. Entretanto, as flores roxas ao seu redor se tornaram mais densas. Simbadi não achava que a presença daquelas flores fosse mera coincidência. Enquanto Simbadi ponderava se deveria prosseguir com a exploração, ouviu subitamente um leve estalo vindo de baixo. Então, um jato de luz irrompeu do chão, criando uma névoa luminosa ao seu redor. O que aconteceu? Perguntou Rex, surpreso. Eu acho que pisei em alguma coisa, disse Simbadi, engolindo em seco. Parece ser uma tábua. É uma armadilha, disse Rex, enquanto se abaixava e afastava a grama e as flores ao seu redor. Bem, isso é. Ah, ah, ah. A gargalhada ecoou pela caverna, fazendo com que todos os pelos da nuca de Simbadi se arrepiassem. Do que você está rindo? Ei, me conta o que é. Ah, tesouros. Encontramos tesouros, disse Rex veementemente. Olha. Para o desespero de Simbadi, sob a terra jazia uma lápide de pedra com padrões densos que emanavam um brilho suave. A luz escapava de debaixo de seus pés, tornando toda a lápide tão transparente e luminosa quanto o jade. A lápide não era tão dura quanto parecia. Quando Simbadi pisou nela, para sua grande consternação, a superfície da lápide afundou alguns centímetros. O mais incrível era que a marca desapareceu magicamente por conta própria depois que Simbadi tirou os pés. Enquanto isso, a luz também se dissipou, como se tudo o que ele acabara de ver fosse uma ilusão. Existe algum tesouro mais incrível do que este? Exclamou Rex, eufórico, enquanto pisava na tábua de pedra. Se eu pudesse enviar esta tábua ao rei de Gracastle, com certeza seria um explorador honorário. Mas é muito grande, disse Simbadi, apreensivo. A julgar pela parte acima do solo, a tábua de pedra poderia ser ainda maior do que ele e Rex juntos. Definitivamente, não seria uma tarefa fácil transportá-la para fora da caverna. Vamos dar um jeito. Tenho certeza de que podemos encontrar uma maneira de fazer isso funcionar. Talvez possamos procurar outras saídas. Rex parou de repente e disse, Ei, parece que tem outro tablete aqui. Rex deu alguns passos na direção que apontava e logo encontrou outra tábua de pedra semelhante. Na luz suave, cada vez mais tábuas branco-acinzentadas flutuavam para fora do mar de flores. Tem uma aqui, e outra ali também. Os dois homens tentaram contar quantas tábuas havia enquanto marchavam, mas logo desistiram da ideia. Não demorou muito para que percebessem que as flores da providência estavam sendo gradualmente substituídas por aquelas placas de pedra semelhantes a jade. Uma luz irrompia por toda parte à medida que avançavam. Então, uma parede gigante bloqueou o caminho deles. Aí, meu Deus! Rex exclamou, ofegante. Sentindo um pouco de frio, Simbadi ergueu lentamente a cabeça e viu uma parede de pedra pairando sobre ele sob a luz suave. Então, descobriram que não era uma parede, mas sim uma pilha de inúmeras placas de pedra. Algumas estavam quebradas e outras partidas ao meio. No entanto, a maioria das tábuas era retangular. A forma aleatória como estavam empilhadas umas sobre as outras dava a Simbadi uma sensação sinistra. Pareciam milhares de caixões enterrados. Release-it capítulo 1124, uma couve eu acho que deveríamos ir, murmurou Simbadi baixinho após um momento de silêncio. Essa caverna era horrível e sufocante, por isso ele preferia ficar debaixo d'água do que ali. O brilho das tábuas, misturado à luz da lamparina de óleo, iluminava apenas uma pequena área ao redor deles. Estavam cercados por uma escuridão impenetrável e perigosa, encarando o desconhecido. Nenhum dos dois tinha visto ainda a entrada da caverna. Ir? Rex grasnou, com a voz trêmula. Do que você está falando? Tenho certeza de que nem mesmo Sir Thunder jamais viu uma cena como esta. São relíquias. Não. Isto é definitivamente uma ruína.
A ruína não vai a lugar nenhum. Podemos voltar mais tarde, disse Simbadi, pensando arduamente em uma maneira de persuadir Rex a ir embora. Seus assistentes e a Sociedade das Obras Maravilhosas estão todos esperando por suas boas notícias lá fora. Ao ouvir o nome de sua sociedade, Rex se acalmou instantaneamente. Você tem razão. Precisamos contar a eles essa boa notícia primeiro. Então vamos lá. Espere. Preciso pegar algo daqui para mostrar a eles como prova, disse Rex, enquanto tirava uma adaga de sua bolsa e começava a esculpir uma tábua. Não se preocupe, não vou demorar. Você também deve reunir algumas evidências. Simbadi não teve escolha a não ser obedecer. Afinal, Rex era seu empregador, e como ele já havia aceitado o trabalho, precisava correr alguns riscos por aquelas 20 moedas de ouro reais. Ele tentou convencer a si mesmo de que a caverna talvez não fosse tão sinistra quanto parecia. Era apenas um pouco escura, e talvez não houvesse nada lá dentro. Tintiu, tilintiu, tilintiu. Cada vez que Rex torcia a faca, um tilintar amplificado 10 vezes pelo ar fresco e gélido ecoava pelas paredes da caverna. Simbadi também percebeu que, no momento em que a adaga cortava a tábua, a luz ficava mais brilhante e até mesmo cegante. Ele balançou a cabeça, tentando afastar esses pensamentos. Ele realmente não estava com vontade de cortar tabletes naquele momento. Vários objetos estranhos de cerâmica jaziam ao redor da parede instável, que Simbadi julgou serem as ferramentas usadas pelos trabalhadores que haviam trazido os tabletes para cá. No entanto, essas ferramentas estavam todas apodrecidas depois de anos de erosão hídrica. Ele pegou algumas e as enfiou na bolsa, como Rex havia instruído. Tintiu, tilintiu, tilintiu. Rex ainda estava concentrado em cortar a tábua e já tinha 5 ou 6 lascas de pedra do tamanho de um prego espalhadas ao seu lado. Ei, acho que já chega. Insistiu Simbadi, quando de repente, captou uma nota dissonante. Também se ouviu um tilintar, mas um som mais estridente e agudo, como se muitos tiranossauros Rex tivessem estado a esculpir a tábua. Será que isto é um eco? Perguntou-se Simbadi. Então ele percebeu que isso era impossível, pois ambos ainda estavam nas mesmas posições. Como um eco poderia surgir do nada? Rex. Só um instante. Esta é a última. Pare por um segundo. Me dê mais 7 minutos, eu disse pare. Ele berrou. Rex ficou estupefato, com a adaga suspensa no ar. O tilintar penetrante cessou imediatamente. No entanto, aquele som estridente ainda persistia e agora se aproximava lentamente deles. Dessa vez, Rex também percebeu algo errado. Ele encheu o bolso com as pedras, olhou em volta e disse, o que é isso? Nesse exato momento, houve um clarão ofuscante à distância. Sob a luz ofuscante, Simbadi viu o intruso. Era um escorpião do deserto adulto, com pinças tão grossas quanto o braço de um homem e a cauda erguida no ar, na altura da cintura. A cauda estava repleta de um veneno verde que, uma vez picado, dava à pessoa apenas 7 minutos para tomar o antídoto. Droga! O som das nossas facas deve tê-lo assustado. Simbadi desembainhou sua faca e disse, afastem-se lentamente e fixem os olhos no escorpião. Não desviem o olhar. Para um guerreiro Mojin de primeira linha, um escorpião do deserto não era difícil de derrotar, pois escorpiões eram criaturas pouco inteligentes e lentas. A única coisa que poderia representar uma ameaça era a sua cauda venenosa. No entanto, essa também era sua fraqueza. Se o escorpião errasse o alvo, Simbadi teria a chance de cortar sua cauda ao meio. O problema era que Simbadi não era um excelente guerreiro de forma alguma. Embora tivesse recebido treinamento desde criança, ele nunca havia participado de nenhum evento de caça, nem lutado contra um escorpião do deserto. Ele não teve outra escolha senão tentar. Depois que Rex se escondeu atrás de Simbadi, Simbadi disse em voz baixa, agora, olhe para baixo. Não se mexa, aconteça o que acontecer. Eu entendo. Então Simbadi se virou. No instante em que seus olhos encontraram os do escorpião, este atacou-o. Embora Simbadi não pudesse ver o escorpião na escuridão, ele podia ouvir claramente suas garras raspando o chão. Era assim que os escorpiões do deserto geralmente atacavam as pessoas. Eles tendiam a esperar o momento certo, aguardando a distração do oponente para lançar o ataque. Fique onde está. Simbadi inclinou-se ligeiramente para frente, com a mão direita apoiada no cabo da faca à esquerda, uma postura de combate padrão para os Sun Nationals. Dessa forma, ele conseguia monitorar tanto a área à sua direita quanto o inimigo à sua frente.
Quando o escorpião começou a se mover, Simbadi avançou bastante e sacou sua faca. Houve um clarão. Ele sentiu sua faca atingir algo. A lâmina cortou o escorpião como uma espada corta uma bolacha de sebo. Com um estalo, a cauda do escorpião do deserto foi cortada ao meio. Simbadi então esfaqueou o escorpião na carapaça, na parte de trás da cabeça. O escorpião logo parou de se mover após uma fraca luta. Impressionante, comentou Rex, soltando um suspiro. Agora eu entendo a força de um nacional da areia. Ainda não. Simbadi o interrompeu. Pelo som, deve haver mais de um escorpião do deserto. Ele examinou a caverna, completamente alarmado, imaginando onde seu inimigo estaria escondido. A caverna estava repleta de placas de pedra luminosas. Então ele deveria ser capaz de vê-lo claramente quando aparecesse. Mas estava completamente escuro. Exceto pela área acima. Droga! Simbadi percebeu de repente o que havia deixado passar. Ele tinha se esquecido de prestar atenção a qualquer nova fonte de luz além dos tabletes brilhantes. Ao olhar para cima, uma sombra escura mergulhou em direção ao chão. Estava mirando em Rex, que estava atrás dele. Sem tempo para reagir adequadamente, ele chutou Rex com força, lançando-o para o ar. O escorpião do deserto roçou em Rex e pousou. Simbadi brandiu sua faca contra o escorpião quase instintivamente e cortou a cabeça do escorpião a meio. Ufa, ele soltou um suspiro de alívio. Essa foi por pouco. Ei, você está bem? Arg. Eu acho. Assim que Rex terminou, mais estalos soaram por trás da parede. No início, eram poucos, mas logo o som ficou mais alto e frequente. Por fim, toda a caverna começou a balançar, como se um monstro gigante estivesse se arrastando em sua direção. Simbadi e Rex trocaram olhares, pálidos. Corra! Depressa! Gritou Simbadi, agarrando Rex pelo braço e disparando em direção à saída. Um instante depois, uma luz deslumbrante irrompeu por trás, e a caverna ficou tão iluminada quanto o dia. Simbadi então avistou um escorpião colossal do deserto, com olhos do tamanho de um prato de jantar e uma carapaça tão dura quanto recifes de coral. Sem dúvida, tratava-se de uma das lendárias oferendas sacrificiais aos três deuses, o escorpião blindado gigante que dominava o continente. A luz emanada pela parede de tablets tornou-se agora ofuscante. Ele agora entendia o motivo. Ele sabia por que a grama crescia ali, naquela caverna escura, e de onde vinha a luz que vira antes. A caverna era, na verdade, o ninho do escorpião blindado gigante. Nublinotas, eu não sei vocês, mas eu não gosto dessas histórias paralelas. Por mais que elas sejam importantes para o desenvolvimento da obra. Reliazwit capítulo 1125, uma saída a. Finalmente, murmurou Simbadi, aliviado, depois que eles retornaram ao lago. Ele expressou sua gratidão aos três deuses, o filho da terra e a mãe do oceano, dentro de si. A caverna agora estava completamente iluminada, o que lhes permitiu escapar com sucesso do ataque do escorpião. Como a caverna era mais estreita na entrada, o escorpião blindado gigante não os perseguiu desde as profundezas de sua toca. No entanto, isso não significava que eles estivessem completamente fora de perigo. Simbadi ainda se lembrava das ondas gigantescas daquele tilintar e estrondo horripilantes, e acreditava que todos os escorpiões do deserto no Cabo Infinito provavelmente haviam se reunido ali, aguardando o momento certo para despedaçar os caçadores que escalassem a parede de tabletes. Felizmente, os escorpiões não sabiam nadar. Simbadi correu em direção ao mar. Depressa. Coloque o capacete. Disse Simbadi, pegando o capacete de mergulho do chão e prendendo-o à cabeça. Mas então ele percebeu que Rex não estava se mexendo. Ei, o que você está esperando? Você. Vai primeiro, murmurou Rex, virando-lhe as costas. Simbadi ficou tenso por um segundo, imaginando se Rex ainda estava pensando naquelas malditas relíquias iluminadoras. Sentindo uma breve onda de raiva, ele caminhou até Rex, obrigou a encará-lo e berrou, você está louco. Você sabe qual é a nossa situação? Seu rosnado cessou abruptamente ao avistar o peito ensanguentado de Rex. O traje de mergulho de couro macio estava rasgado. Seu traje de mergulho está quebrado. Rex conseguiu esboçar um sorriso torto que Simbadi esperava que ele não quisesse. O último escorpião do deserto não me pegou, mas suas garras arranharam minhas roupas. Simbadi ficou em silêncio. Se o traje de mergulho estivesse rasgado, a água do mar infiltraria pela fenda e encharcaria o capacete. Mesmo que Rex tivesse sofrido apenas um ferimento leve,
Ele não teria chance de sobreviver usando um traje de mergulho danificado. Após um longo silêncio, Simbad disse, se abandonarmos o traje e usarmos apenas as mangueiras. Rex balançou a cabeça com um sorriso amargo e disse, isso só vai funcionar quando estivermos perto da superfície da água. Mangueiras não vão ajudar, a menos que você consiga sugar ar como uma bomba de vácuo. Eles precisavam de 2 mangueiras para manter o equilíbrio. Rex já havia lhe contado isso no início. Foi por isso que ele havia hesitado antes. Talvez ele já soubesse disso lá na caverna. Rex largou a mochila, entregou a Simbad e disse, esta é a amostra do comprimido. Por favor, entregue ao meu assistente, dizendo-lhe que descobri algo que possivelmente pode rivalizar com o de Sir Thunder. Simbad percebeu que seus dedos estavam tremendo. Seu assistente. Tem um traje de mergulho reserva. Só temos 2. Levamos meio ano para selecionar os materiais e confeccionar o traje, disse Rex, tentando controlar a emoção. Eu sei o que você está pensando. Na verdade, eu pensei em todas as maneiras possíveis de sair daqui. É impossível sem um traje de mergulho. Talvez esse seja o meu destino. Seu destino? Membros da Sociedade de Artes Maravilhosas. Jamais poderiam ser exploradores de verdade, disse Rex, mordendo o lábio. Vá, antes que o escorpião chegue. Deixe que todos saibam que esta descoberta é minha. Assim, mesmo que eu não consiga me tornar um explorador honorário, meu nome ficará para sempre associado a esta invenção e será lembrado por todos os cidadãos dos fiordes. Simbad se virou e ficou olhando para o lago. Após um momento de silêncio, respondeu lentamente, não, eu não posso fazer isso. Hã? Rex olhou para ele boquiaberto, estupefato. Você ainda me deve 29 moedas de ouro reais. Se você estiver morto, quem vai me pagar essas 29 moedas de ouro reais? Simbad resmungou. Só eu e Muley sabemos do nosso acordo, e não acho que seu assistente me pagaria. Dá para perceber pelo jeito que eles vestem. São tão esfarrapados quanto os Nationals. Estamos com pouco dinheiro agora. Protestou Rex, indignado. Ultrapassamos um pouco o orçamento na compra da máquina a vapor de Greycastle. Assim que as pessoas conhecerem meus trajes de mergulho, as câmaras de comércio farão fila para comprar meu produto. Aí, não teremos mais problemas financeiros. O problema é que eu não vou ter nada a ver com esse dinheiro, e provavelmente você também não, disse Simbad, jogando a bolsa e o capacete no chão. Você acha mesmo que as pessoas vão acreditar que você é o verdadeiro inventor da armadura depois que você morrer aqui? Uma pequena recontagem da história pode distorcer tudo. Eles podem levar o crédito e lucrar com a sua invenção. Então, não só eu vou perder essas 29 moedas de ouro reais, como sua ambição também nunca se realizará. O que você vai fazer então? Aceitar o desconhecido e superar a mim mesmo. Simbad resmungou para si mesmo e soltou um suspiro profundo. Ele disse, os Mojins não gostam de ter dívidas, nem de dever nada. Um acordo é um acordo, seja com o rei de Greycastle ou com alguém de Fjords. Eu prometi te ajudar, não é? Rex ficou momentaneamente atônito. Mas como você vai? Olhe para o lago, disse Simbad enquanto tirava seu traje de mergulho. Você não vê que ele está diminuindo? Foi só então que Rex percebeu que algumas rochas úmidas e cobertas de musgo haviam emergido da superfície da água, o que indicava que o nível da água estava baixando. A maré está baixando, o que significa que a distância até a margem diminuiu, disse Simbad, enfatizando cada sílaba. Se tudo correr bem, precisamos nadar apenas uns 10 metros até que a equipe de resgate nos encontre. É impossível fazer isso com roupa de mergulho, mas podemos tirar toda a roupa, e vocês também devem se livrar das pedras que coletaram. Agora, tirem as roupas. Tire minhas roupas. Sim, precisamos deter o escorpião do deserto antes que o nível da água baixe ao máximo. O método mais eficaz é queimá-lo, disse Simbad, assentindo com a cabeça. No entanto, aqui é úmido e não será fácil incendiar flores e grama. Portanto, precisamos de algo combustível. Ele então apontou para a lamparina de óleo e disse, o óleo e o couro servirão. Rex ficou em longo silêncio e disse, esquece. Não vai funcionar. Por quê? Você nunca sabe ao certo quando a maré vai baixar. Quanto mais alta a maré, mais tempo levamos para atravessar o lago. Se formos imprudentes, podemos perder a vida, disse Rex, com dor. E o pior de tudo, eu não sei nadar. É ridículo, não é? Um nativo dos fiordes não sabe nadar. Isso é ainda pior do que enjoar no mar.
É por isso que eu nunca vou me tornar um explorador de verdade e navegar pelos mares como os outros. Eu já sabia disso há muito tempo, quando estávamos mergulhando, respondeu Simbad tranquilamente. O quê? Você dependia da cesta para se locomover debaixo d'água. Você não conseguia andar direito na água. Sem essa roupa de mergulho, você provavelmente nem conseguiria entrar na água, certo? Por que você ainda sugeriu nadar se sabia que eu não sei nadar? Você não precisa nadar. Basta prender a respiração. Eu sei que é difícil e você pode desmaiar no meio do caminho. Mas, contanto que você se segure firme em mim, eu conseguirei nos tirar daqui, respondeu Simbad lentamente. Sozinho? Perguntou Rex, incrédulo. Já te contei que havia um lago profundo no oásis onde eu morava quando era criança. Meus amigos e eu gostávamos de competir para ver quem conseguia ficar mais tempo debaixo d'água, disse Simbad, erguendo um pouco a cabeça. Eu nunca fui o melhor do clã, porque nunca me esforçava o suficiente. Eu tinha medo. Assustado? Sim, eu tinha medo de que a água me engolisse se eu mergulhasse um pouco mais fundo, então sempre subia um pouco antes do que o devia. Fingia estar exausto e sem fôlego. Aos poucos, me convenci de que esse era o melhor que eu podia fazer, disse Simbad, encarando Rex nos olhos. Você disse que eu me menosprezo constantemente. Talvez você tenha razão. É por isso que quero tentar e testar meus limites desta vez. Da mesma forma, você tem certeza que é só isso que você sabe fazer? Tem certeza de que não sabe nadar? Gritou Simbad para ele. Você também não está se menosprezando. Rex fechou a mão em um punho. Pelo menos você não tem medo do oceano. Comparado a mim, você é muito melhor, disse Simbad, curvando os lábios num sorriso irônico. O que você acha? Topa uma aposta. Você é um explorador. Como pode ser um explorador de verdade se não corre riscos? 2 horas depois, uma densa fumaça quase preencheu toda a caverna. O nível da água no lago foi baixando gradualmente, nivelando a entrada da caverna. Eles conseguiam ouvir os escorpiões correndo atrás deles. O tilintar de seus instrumentos ecoou pela caverna. Rex e Simbad trocaram olhares e souberam que aquela era a última chance deles. Vamos lá, senhor explorador honorário, disse Simbad após respirar fundo. Carregou Rex sob a dobra dos braços e mergulhou na água. Instantaneamente, ele se fundiu com o oceano. As lembranças de sua infância inundaram sua mente. Desta vez, porém, não havia Kalone nem nenhum outro membro do clã. Ele só precisava competir consigo mesmo. Release capítulo 1126, o estado da guerra. 5 dias depois, Rex viu Simbad novamente. No hospital do acampamento do primeiro exército. Junto com Simbad vinha uma garota mojinha alegre e delicada. Como você está se sentindo? Perguntou Muley enquanto colocava um buquê de algas marinhos no parapeito da janela. É a única coisa que consigo encontrar aqui. Não há flores bonitas, mas pelo menos são plantas, o que é melhor do que areia lamacenta, não é? Ah, obrigado, disse Rex, endireitando-se. Eu me sinto muito melhor. Que bom. Você me assustou quando saiu da água. Seu rosto ficou lívido, seu corpo se contraiu violentamente e você não parava de tossir água, disse Muley, sorrindo. Depois, você teve febre ao chegar ao acampamento. Simbad e eu fomos te visitar 2 vezes, mas você ainda não tinha recuperado a consciência quando fizemos as visitas. Rex disse com um sorriso amargo, sou fraco demais. Mas você conseguiu e foi além dos seus limites, incentivou Simbad, sorrindo. Senhor explorador, na verdade, seu desejo de viver é ainda mais forte do que eu imaginava. Eu estava quase desistindo quando estávamos quase lá, mas você me segurou firme e me obrigou a continuar. Com essas palavras, Simbad levantou a barra da roupa e disse, veja, fiquei com alguns hematomas por causa do seu aperto. Desculpe, disse Rex, um pouco envergonhado. Não me lembro do que aconteceu depois que saímos da caverna. Você devia estar pensando em alguma coisa naquele momento. Senão, não teria abraçado Simbad com tanta força depois de desmaiar, certo? Comentou Muley. Provavelmente. Rex murmurou, assentindo com a cabeça. Muitas coisas me vieram à mente antes de desmaiar, como minha invenção, a Sociedade de Artes Maravilhosas, e minhas 2 esposas que estavam me esperando em casa. De repente, fez-se um silêncio tenso. Depois de um tempo, Simbad perguntou irritado, o que você disse? 2 esposas. Respondeu Rex com um olhar de crescente compreensão. Ah, esqueci de te contar.
Os costumes nas ilhas dos fiordes são diferentes. Na ilha onde cresci, você pode se casar com quantas pessoas quiser. É perfeitamente normal que você não soubesse disso. De repente, me arrependo de ter te tirado daquela caverna, respondeu Simbadi, com o músculo do rosto se contraindo. Igualmente, respondeu Muley com uma expressão de extrema seriedade. Ei, você não precisa ser tão direto. Rex protestou num tom um pouco magoado e imediatamente mudou de assunto. E quanto? Aquela ruína? Simbadi imediatamente assumiu um tom formal quando começaram a falar de negócios. Ele disse, ninguém mais tem permissão para entrar naquela área. O primeiro exército colocou sentinelas perto do penhasco para vigiar o escorpião blindado gigante. Voltei à caverna quando o nível da água abaixou, a pedido deles, e recuperei sua bolsa. Sua voz baixou quase a um sussurro. Mas eu a entreguei ao primeiro exército. Desculpe. Não, você fez a coisa certa, disse Rex, balançando a cabeça após ouvir o relato de Simbadi. Já que o primeiro exército me levou para o hospital, eles acabariam descobrindo a caverna. Além disso, eu nunca pensei em guardar toda a ruína só para mim. Só me sinto um pouco triste por causa daqueles 2 trajes de mergulho. Mesmo que você diga às pessoas que o traje funciona, poucas acreditariam agora. Mas não há nada que você possa fazer. Você fez isso para me salvar. Simbadi permaneceu em silêncio. Ele sabia o tempo e o esforço que Rex havia investido naqueles 2 trajes de mergulho. Levou meio ano para confeccionar um deles e provavelmente ainda mais tempo e dinheiro em pesquisas até obter o resultado desejado. A derrota deve tê-lo abalado bastante. Simbadi perguntou baixinho, e o que você vai fazer então? Volte aos fiordes e retorne mais tarde, respondeu Rex prontamente. Simbadi e Muley ficaram um pouco surpresos. Bem, vocês acham que vou desanimar por causa dessa derrota? Disse Rex, sorrindo enquanto olhava para o casal perplexo. Eu provavelmente teria desistido deste emprego se não tivesse escapado por um triz. Ele cerrou o punho e depois abriu a mão, tentando sentir algo. Mas agora eu entendo que posso fazer melhor do que isso. Não me importo de passar mais 6 meses fazendo um novo traje de mergulho. Pelo menos, desta vez eu sei o que estou fazendo e tenho certeza de que será um grande sucesso. Rex. Não se preocupe. Voltarei com trajes de mergulho novinhos em folha dentro de 2 anos, disse Rex lentamente. Até lá, você e eu, Simbadi agora tinha certeza que Rex estava bem. Ele estava prestes a responder quando a porta foi subitamente aberta e um homem com aparência de policial entrou. Rex? Simbadi? Perguntou ele, curioso. Sim, estamos. Há algo que possamos fazer por vocês? Disse Simbadi imediatamente. Novas instruções de Neverwinter com relação à sua descoberta, respondeu o oficial militar secamente com um aceno de cabeça. Sua Majestade deseja vê-lo. Você está se referindo ao rei de Gragastly? O chefe. Os 2 homens falaram quase ao mesmo tempo. Era inacreditável que, em 5 dias, a notícia tivesse se espalhado do porto festivo até a cidade do novo rei, Gragastly, e era ainda mais inacreditável que o rei os tivesse convocado. Ele poderia simplesmente ter enviado um mensageiro para perguntar sobre a descoberta. Isso significava que a ruína tinha um significado maior do que eles haviam previsto inicialmente. Isso mesmo. Sua Majestade enviará um navio para cá, que chegará ao porto festivo daqui a 2 dias, disse o oficial, sorrindo. Até lá, por favor, descanse bem no quartel. Em Neverwinter, Gragastly. Roland estava sentado atrás de sua mesa lendo um relatório enviado da frente de batalha. O projeto Tocha parecia estar indo bem. Nenhum demônio havia sido visto à espreita desde maio. A ferrovia avançava firmemente em direção a Taquila. Com base nesse ritmo, Roland calculou que a cidade santa estaria ao alcance de tiro do primeiro exército em meados de junho, mais de 10 dias antes do planejado. No entanto, a notícia não fez Roland se sentir melhor. Os demônios eram os inimigos mortais da humanidade. Eles haviam dizimado a raça humana durante as 2 primeiras batalhas da vontade divina e forçado os seres humanos a recuar para a Terra da Aurora. O único território que os demônios ainda não haviam conquistado eram as planícies férteis. Assim que os demônios erguessem seus obeliscos, a névoa vermelha logo dominaria todo o continente. Seus olhos alternavam entre o relatório e o mapa, esforçando-se para encontrar algum tipo de pista, mas sem sucesso. Após o ataque noturno, Roland aperfeiçoara a defesa das estações ferroviárias.
Agora seria muito mais difícil para os demônios destruírem o acampamento. Embora a ferrovia parecesse o local mais perigoso à primeira vista, o primeiro exército, na verdade, teria uma chance maior de vencer se os demônios escolhessem a ferrovia para iniciar sua batalha. A ferrovia, que se estendia por centenas de quilômetros, era o segundo maior obstáculo para os demônios. De fato, o relatório mostrava que era ali que a maioria das batalhas havia ocorrido. Houve um total de 46 batalhas até então nessa área. Se Roland não tivesse lido o relatório, teria pensado que os demônios haviam abandonado a ideia de atacar o Ministério da Construção e se retirado das planícies férteis. Mesmo assim, não era nada fácil para os demônios cortar completamente os suprimentos do primeiro exército bem debaixo do nariz das bruxas e da vigilância dos trens blindados, já que o projeto Tocha fora concebido para manter os demônios longe da ferrovia. Aliás, depois que a terceira Black River entrou em operação, até mesmo as bestas demoníacas deixaram de se aproximar da ferrovia. O último ponto de contato possível era a estação terminal na floresta, que também era a que menos o preocupava. Contanto que Leaf não provocasse os demônios, havia pouco que eles pudessem fazer a respeito. A floresta ficava muito longe de Taquila, então era impossível que um pequeno grupo de demônios atrapalhasse a construção. Além disso, a floresta havia acabado de pegar fogo, então o primeiro exército estava prestando atenção redobrada àquela área. À medida que a fronteira se expandia, Lightning agora conseguia ver as ruínas de Taquila. Até então, não havia nenhum sinal de que os demônios enviariam reforços. Em vez disso, sua névoa vermelha parecia estar se dissipando no ar. Todas as evidências apontavam agora para o fato de que os seres humanos conquistariam a vitória final nessa batalha e teriam a chance de expulsar todos os demônios das planícies férteis antes da chegada da Lua Sangrenta. Release capítulo 1127. Preparação para a batalha final. Roland largou um relatório e lembrou-se do que Cabra da Bilha havia dito. Os demônios tinham um inimigo do reino do céu e do mar. Será que os demônios estavam muito ocupados lidando com aquele inimigo do reino do céu e do mar para monitorar a situação nas planícies férteis? O Estado-Maior também se inclinava para essa teoria. Não importava o que os demônios estivessem tramando, no fim das contas, o partido com maior poder dominava a guerra. O matador de magos tinha vindo até a floresta e pegado Leaf de surpresa. No entanto, isso também expôs suas características e habilidades. Sylvie agora conseguia senti-lo mesmo sem o olho mágico. Ela podia ver um ponto de luz vermelha pairando ao redor da ruína e sentir imediatamente a menor flutuação no poder mágico. Resumindo, ao contrário de Neverwinter, onde os soldados e as bruxas ainda estavam em constante aprimoramento, os demônios de Taquila já haviam revelado todas as suas cartas. Como havia comida em abundância, o escritório administrativo iniciou mais uma rodada de recrutamento para alistar soldados em todo o país. A consolidação das instituições administrativas em Greycastle aumentou significativamente a produtividade pública. De acordo com a estimativa inicial de Barrow, o número de novos recrutas provavelmente ultrapassaria 5.000 desta vez, que era o número total de soldados do primeiro exército 2 anos atrás. Calvin Kant foi muito proativo em sua resposta a essa campanha. Após os funcionários da prefeitura secundária serem treinados e se sentirem suficientemente à vontade para governar um território, eles seriam capazes de recrutar mais soldados. Entretanto, os rifles de ferrolho foram gradualmente substituindo os rifles de repetição, graças a trabalhadores cada vez mais habilidosos. Os novos rifles eram muito semelhantes às armas usadas pela equipe de atiradores de elite, com a única diferença sendo a ausência de uma mira telescópica. Embora o rifle de repetição fosse rápido, sua velocidade, alcance e precisão de tiro eram bastante limitados devido à sua estrutura mecânica. Um rifle de repetição seria uma arma perfeita para matar um cavaleiro, mas definitivamente não era ideal para matar um demônio louco que podia lançar lanças a 100 ou 200 metros de distância. O rifle de ferrolho, por outro lado, resolveu esse problema, permitindo que os soldados atirassem à distância. A pesquisa e o desenvolvimento da granada propelida por foguete anti-demônio, projetada para matar os demônios seniores e os demônios-aranha, estavam quase concluídos, e a produção em massa havia acabado de começar. Não havia dificuldade técnica na fabricação desse tipo de arma simples e barata. Na verdade, era até mais fácil do que fabricar balas. Com base no ritmo de produção atual, eles teriam tempo suficiente para produzir toneladas de granadas antes da batalha final.
Embora o primeiro exército não tivesse treinamento específico sobre como usar uma granada, ao contrário de um canhão, uma granada propelida por foguete era bastante fácil de usar. De fato, era uma prática muito comum testá-las diretamente em uma guerra real. Portanto, Roland não estava muito preocupado se a arma funcionaria. Nenhuma mudança perceptível foi encontrada nos demônios. Agatha e Phyllis calcularam que o número de demônios estaria entre 3.000 e 5.000, com base na quantidade de névoa vermelha, o que era definitivamente um número grande para a União. No entanto, para o primeiro exército, os demônios estavam em número muito inferior. Como a névoa vermelha era a fonte de vida dos demônios, Roland acreditava que essa estimativa era verdadeira e precisa. Essa foi também a informação utilizada pelo Estado-Maior para realizar sua análise. Roland confiava no julgamento do Estado-Maior. Não havia motivo para superestimar ou subestimar o inimigo, pois as evidências falavam por si mesmas. Ele preferia deixar a questão nas mãos dos profissionais e emitir ordens ele mesmo. Roland sabia que não era, de forma alguma, um comandante. Era por isso que se sentia um pouco inquieto. Assim, decidiu esperar para ver o que aconteceria, bastante certo de que todas as suas perguntas seriam respondidas quando a guerra começasse. Com esses pensamentos, soltou um suspiro profundo, levando a mão involuntariamente à testa latejante, quando um par de mãos repousou delicadamente em suas têmporas. Nightingale começou a massagear sua cabeça com a força exata necessária. Ele se sentiu muito melhor imediatamente. Ao longo dos últimos 4 anos, Roland havia alcançado um entendimento mútuo com Nightingale que transcendia as palavras. Tal entendimento o lembrava constantemente de que ele não estava lutando sozinho. Como rei, ele costumava imaginar uma vida de devassidão. No entanto, quando finalmente teve o direito de levar uma vida dissoluta, percebeu que seu trabalho simplesmente se acumulava. Trabalhava muito mais do que 8 horas por dia e, às vezes, até dormir se tornava parte de sua rotina. Reclamava do excesso de trabalho, mas raramente fazia uma pausa de verdade. Talvez isso acontecesse porque alguém sempre o vigiava. Obviamente, ele estava trabalhando para atingir seu objetivo pessoal. Mas ele também estava trabalhando para realizar o sonho de todos os outros. Após uma breve massagem, o olhar de Roland se voltou para outro relatório sobre a mesa. Isso dizia a respeito à descoberta do escorpião blindado gigante de uma ruína misteriosa. Embora a informação ainda precisasse ser confirmada, pelas estranhas pedras ali encontradas, Roland acreditou que a notícia fosse verdadeira. Ele ficou intrigado com o relatório. Ele havia previsto que haveria algum tipo de vestígio de uma civilização antiga ao redor do Cabo Infinito, de acordo com os murais do templo, mas não esperava que os encontrassem tão rapidamente. As tabuletas na caverna o fizeram lembrar das pilhas de cadáveres retratadas nos murais. Se aquilo era realmente a ruína de uma civilização de milhares de anos atrás, esses cadáveres já deveriam ter sido reduzidos a cinzas. Não era provável que as pessoas monumentalizassem o lado derrotado. Então, por que havia tantas tabuletas? Todas as amostras foram enviadas para Selene para um teste de segurança. Considerando que o inimigo dessas pessoas mortas havia usado elementos radioativos como arma, Roland precisava garantir que não houvesse nenhum problema de segurança. Além disso, ele também estava muito curioso sobre quem o havia descoberto. O descobridor não era um comerciante dos fiordes nem um explorador, mas sim um membro da chamada Sociedade das Obras Maravilhosas. Roland se lembrou do piloto morto que Margaret lhe havia contado. Assim, ele instruiu imediatamente a guarnição do Porto Festivo a trazer essas 2 pessoas para Neverwinter. Roland estava fervendo de curiosidade. Quanto ao escorpião blindado gigante, Roland suspeitava que fosse apenas um tipo de besta demoníaca híbrida, o que explicava seu tamanho descomunal. Como chefe de todos os clãs, Roland não se importava muito com os sacrifícios aos 3 deuses. Ele simplesmente deixaria o escorpião para o primeiro exército. Nesse instante, ele ouviu um arrastar de passos e, em seguida, a porta do escritório foi aberta com um estrondo. Esse é o resultado do exame. Me dê, disse Roland, erguendo o olhar com a voz embargada. Roland pensou que fora o guarda a quem enviara o relatório de Selene, mas para sua surpresa, encontrou Tilly Wimbledon furiosa, com as sobrancelhas levemente arqueadas de uma forma bastante ameaçadora. Aparentemente, ela não parecia nada impressionada. No instante seguinte, Roland compreendeu o propósito da visita dela. Tenho algumas novas bebidas do caos aqui. Quer experimentar? Bem, Sua Majestade,
O senhor já usou esse truque com ela antes, sussurrou Nightingale em seu ouvido. Não. Tilly exclamou bruscamente enquanto caminhava até a escrivaninha de Mogno e se inclinava para a frente de forma ameaçadora, com os dedos se espalhando sobre a mesa. Você prometeu me dar um planador em 15 dias. Agora, quanto tempo se passou desde que você disse isso? Ela ficou na ponta dos pés e enfatizou cada sílaba. Onde está meu avião, irmão? Riley Hazlitt capítulo 1128, o unicórnio observando Tilly com uma expressão de reprovação e exasperação. Roland sentiu que sua irmãzinha era, de certa forma, adorável. Tilly raramente o chamava de irmão quando estava de bom humor. Ela só o fazia na presença de outras pessoas ou quando estava realmente irritada, como agora. Roland sentiu, de repente, uma vontade irresistível de provocá-la. Isso não está certo, pensou Roland, disfarçado rapidamente sua falta de atenção com uma tosse seca. O avião ainda não está completo. Anne e Soraya têm que fazer cada peça manualmente. Como a guerra está chegando, elas têm muito trabalho a fazer. Você deveria saber disso melhor do que ninguém. Eu esbocei o projeto há muito tempo, mas não consigo adaptar a ação ao desenho sozinho. Com a expansão da ferrovia, o CAGU passou a levar de 3 a 4 dias para chegar à frente de batalha, em vez de 1 ou 2. Ele não podia culpar Tilly e Wendy pela demora, pois era realmente difícil concluir todo o trabalho de preparação em um único dia. Elas não tinham outra escolha senão esperar. Como piloto da gaivota, Tilly sabia que todos estavam ocupados. Muitas bruxas, inclusive, adormeciam logo após embarcarem. Por isso, haviam até colocado almofadas estofadas nas poltronas. Percebendo que o objetivo mais importante no momento era derrotar os demônios e recuperar as planícies férteis, Tilly se resignou, deixando as mãos caírem ao lado do corpo. Só quero testar o avião logo para que os cavaleiros aéreos possam fazer o trabalho deles. Não se preocupe. A fuselagem principal do avião está quase pronta. Só precisamos de algumas peças auxiliares. Tudo o que preciso é um pouco de paciência da sua parte. Espera aí, interrompeu Tilly. Você disse que a estrutura principal está completa, o que significa que eu ainda posso voar sem essas peças, certo? Bem. Roland hesitou, percebendo que acabara de deixar escapar a informação. A princesa Tilly já não era tão fácil de enganar, pois aprendera muito sobre aviões. Bem. Você ainda pode, mas este novo modelo é muito diferente do Gaivota. Se alguma coisa acontecer, Wendy não conseguirá consertá-lo a tempo. Sua voz foi se perdendo no final. Os olhos de Tilly brilhavam com ousadia e entusiasmo. Ele simplesmente não conseguiu resistir a ela. Nightingale deu uma risadinha atrás dele. Parecia que ela realmente adorava ver Roland mergulhar num silêncio constrangedor. Depois de se encararem por um longo tempo, Roland suspirou e disse, certo. Vou pedir à equipe do aeroporto que prepare o voo. É isso aí, elogiou Tilly, com as sobrancelhas arqueadas de volta à posição normal, sorrindo. Roland atendeu o telefone e disse, lembre-se, se algo acontecer durante o teste ou se você perder o controle, você deve abandonar o avião imediatamente. Entendeu? Claro. Sempre podemos construir um novo avião, mas nunca mais teremos uma piloto excelente como eu, disse Tilly com confiança, cruzando os braços. É isso que você está pensando, não é? No aeroporto de Neverwinter. Antes, nesse descampado existiam apenas 2 trilhas, mas agora o local havia se tornado uma verdadeira base de treinamento de pilotos, que também foi a precursora da futura Academia da Força Aérea. No campo de testes fechado, um avião prateado foi transportado do hangar e colocado no final dos trilhos. Tilly respirou fundo e disse, então este é o avião certo para mim. Sim, disse Roland, assentindo com a cabeça. Este é o unicórnio. Ele é movido por um motor radial de 5 cilindros em linha e, em teoria, pode voar a mais de 150 km por hora. Nem mesmo a besta demoníaca mais veloz conseguiria acompanhá-lo. Sendo a primeira aeronave autopropulsionada construída pelo homem nesta era, o unicórnio tinha uma aparência muito diferente do planador CAGU. A maior diferença era sua enorme cabeça. Para abrigar o motor, a parte frontal da aeronave tinha o formato de um barril, em vez de um formato aerodinâmico elegante, como se seu topo tivesse sido cortado. Além disso, possuía uma hélice de 2 pás acoplada à parte frontal, algo que o CAGU não tinha. Como este foi literalmente o primeiro avião movido a motor a pistão, ainda era um modelo bastante básico, apesar da extensa pesquisa realizada por Roland.
Ele acreditava que uma hélice de 2 pás seria suficiente, considerando a potência relativamente baixa. Por fim, o avião era pequeno em geral. Como o Unicorn era um caça e não um avião de passageiros, tinha apenas 9 metros de comprimento, metade do comprimento do Seagull. No entanto, a estrutura interna da aeronave era muito mais complexa. Além do sistema operacional, também era equipado com unidades de energia, como um tanque de combustível e um tubo de combustível. Havia ainda espaço para um sistema de disparo e um segundo assento. O unicórnio. Às vezes você inventa nomes criativos, disse Tilly enquanto corria para o avião, mas logo notou algo incomum na cabine de comando. É ali que as peças que faltam deveriam estar, não é? Havia 2 buracos onde deveria estar o painel de controle da cabine de pilotagem. Era óbvio que o avião ainda não estava completo. Isso mesmo, disse Roland, assentindo com a cabeça. Essas peças eram usadas para mostrar a velocidade e a altitude da aeronave, que eram os 2 parâmetros mais importantes da dinâmica de voo. Antes, tínhamos o wind para controlar o avião, então não precisávamos necessariamente delas. Mas agora, tudo depende de você, o piloto, então você precisa monitorar esses 2 parâmetros de tempos em tempos. Não se preocupe. Eu não sei necessariamente como construir um avião, mas com certeza sou o melhor piloto de Greycastle, disse Tilly enquanto entrava sorrateiramente na aeronave e se acomodava no assento do piloto com autoconfiança. O unicórnio era tecnicamente idêntico ao gaivota, exceto pelo pedal de aceleração adicional. Até mesmo os controles de potência estavam posicionados exatamente no mesmo lugar. Tilly já havia realizado diversos testes, então Roland não acreditava que haveria problemas. Contudo, como se tratava de um avião essencialmente novo, muito diferente do gaivota em termos de peso, flexibilidade e velocidade, e seu sistema mecânico ainda não havia sido testado, havia a possibilidade de algo dar errado. Era isso que Roland temia. Se o avião caísse logo no início, mesmo uma piloto excepcional como Tilly poderia não ser capaz de avaliar o desempenho da aeronave. Roland queria criar vários modelos semelhantes para que Tilly pudesse se familiarizar gradualmente com o avião e aprender na prática. Mas agora era tarde demais. Majestade, está pronto para partir, informou o gerente do hangar. Ok, vamos começar, disse Roland e saiu dos trilhos. Sim, Vossa Majestade. Em seguida, 2 operários inseriram um virabrequim no lançador do motor e começaram a girá-lo. Roland sentiu que aquilo se assemelhava mais a operar um trator do que a mais recente arma criada pelos seres humanos. Ele decidiu inventar baterias de armazenamento e motores elétricos auxiliares assim que estes entrassem em produção em massa. À medida que o pistão acelerava gradualmente, um operário fechou a válvula de alívio de pressão e o óleo no cilindro inflamou-se instantaneamente. O motor provocou algumas fortes explosões. Em um segundo, algumas explosões inarticuladas transformaram-se em uma série de rugidos estrondosos. A hélice de 2 pás oscilava entre sombras e luz. O avião deslizou pelos trilhos por meros 30 segundos e decolou. Sob o olhar atento de um grupo de espectadores maravilhados, o unicórnio alçou voo rumo ao azul do céu. Inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo e ative as notificações para ser avisado assim que um novo vídeo for postado. Caso queira ajudar o canal ou queira que alguma obra saia com maior frequência, a chave Pix está na descrição do vídeo. Obrigado por assistir, até a próxima. Solem irmãos. Solem irmãos.